Seja muito bem-vindo no nosso programa RH em Ação, do Básico ao Estratégico. Meu nome é Cristiane Costa, sou diretora executiva da Líder RH e tenho cerca de 23 anos de experiência na área de gestão de pessoa. Desenvolvo líderes em grandes empresas, em grandes organizações e trouxe para você um conteúdo bem diferenciado. Para você que é recursos humanos, para você que é BP, alavancar a tua carreira e ter um conhecimento, uma base bem interessante para você fomentar a visão estratégica da empresa. Hoje, na nossa aula, nós vamos falar das metodologias ágeis. Nós vamos falar do método do Scrum para o RH. Você conhece metodologias ágeis? Você conhece quais as ferramentas ágeis que pode te ajudar neste processo? Entenda um pouco melhor sobre as metodologias ágeis do RH. Comece a perceber o manifesto ágil e quais as ferramentas dessas metodologias ágeis que pode te ajudar a desburocratizar processos, a facilitar a vida da liderança, a ter um RH mais estratégico e rápido nas entregas, nas demandas para as lideranças e o corpo gerencial e de diretoria das empresas, né? Hoje, então, nós vamos falar da metodologia Scrum no RH. Como que a gente pode adotar essa metodologia do Scrum? Como a gente pode fomentar essa agilidade nesse processo? Isso aí fundamenta toda uma diferenciação. Aí, antes da gente falar da metodologia Scrum, nós temos que entender o quanto essa metodologia ágil pode gerar uma agilidade para o Departamento de Recursos Humanos. É um conceito que se torna cada vez mais relevante para as empresas. Gente, visto que o setor de RH ele é responsável principalmente para a gestão dos ativos mais importantes dos negócios, que são os colaboradores, que são as pessoas. Dito isso, muito se fala, então, em aplicações dos métodos ágeis, como a metodologia do Scrum no RH. Em meio ao mercado de trabalho, gente, altamente competitivo e demandas muito mais exigentes, principalmente devido aos impactos da transformação digital na sociedade moderna, o tempo é um dos recursos mais valiosos para a organização. E, por isto, é fundamental utilizar técnicas e ferramentas que otimizem o seu uso. Então, preparamos aqui um conteúdo para que você entenda como funciona a metodologia do Scrum no RH. Qual a importância para a empresa e como essa metodologia pode ser aplicada na prática. Primeiro, vamos entender o que é a metodologia Scrum. A metodologia Scrum ela foi altamente utilizada no setor de tecnologia. A metodologia ela consiste, gente, em uma técnica de agilizar a execução de um determinado projeto, uma determinada ação ou uma tarefa. E isso é dividido em diferentes etapas, conhecidas como sprints. Os sprints representam ciclos que podem ter variados períodos de duração, com uma semana, 15 dias ou até mesmo um mês. Cada sprint, por sua vez, tem uma evolução acompanhada diariamente por meio de reuniões, de que a gente chama de reuniões de alinhamento de expectativas, que são as chamadas daily. Um dos motivos pelos quais as metodologias Scrum é tão adotada por cada vez mais profissionais de diferentes mercados é que a divisão do projeto em diferentes sprints proporciona uma série de facilidades em termos de gestão de trabalho, como a possibilidade de realizar pequenos ajustes de planejamento em qualquer etapa da execução das sprints. E é muito interessante isso. Eu sempre adoto o Scrum, né? Trouxe ele para a parte de gestão, e às vezes com os meus mentorados, com os diretores que eu trabalho, eu sempre divido algumas etapas em sprints para execução. Então,
é utilizar, obviamente, o Scrum de diferentes formas, mas com o meu time também eu faço isso. Quais são as etapas que a gente precisa fazer para que a gente atinja aquele objetivo? E aí a gente vai criando uma flexibilidade nessas etapas. Nós vamos falar um pouquinho mais dessa. Com essa visão do Scrum, fica muito mais fácil de identificar os gargalos do projeto, das etapas da visão do projeto como um todo. Eu não termino o projeto para analisar, eu vou analisando as entregas por etapas, por sprints, tá? E aí eu identifico os gargalos, as falhas, os pontos de melhoria, antes que seja tarde e a operação seja afetada pelos impactos negativos, pelos prejuízos ou qualquer outro problema que venha acontecer em determinados projetos. A metodologia Scrum no RH pode ser executada de maneira mais genérica, por exemplo, em processos seletivos longos, isto é, que envolvam diversas etapas. É importante lembrar que haja coerência. Cada membro da equipe envolvido na tarefa deve estar ciente dos colegas. Por isso que é muito importante as reuniões, as deles. A metodologia Scrum consiste em destrinchar um projeto, dividindo esse projeto em etapas que compõem pequenos ciclos. A grande sacada do Scrum, nesse aspecto, é que essas sprints podem ser analisadas e mensuradas separadamente, o que é crucial para verificar os desempenhos a níveis satisfatórios, se é preciso intervir ou mudar a estratégia. A grande vantagem disso tudo está no fato que essas intervenções podem ser feitas a qualquer momento, o que otimiza o seu tempo, a energia e os recursos aplicados nesse projeto. Em cada sprint realizado, todos os membros do projeto são informados sobre os status de cada ação por meio de reuniões rápidas realizadas todos os dias. A visualização do andamento de cada atividade pode ser feita em uma tabela de progresso. Após encerrar a sprint, a equipe entrega para o time de revisão. E esse time de revisão determinará o ciclo em questão que pode ser encerrado, para que, obviamente, outro ciclo seja iniciado. E aí a gente analisa também os pontos de melhoria que precisam ser melhorados na passagem para a próxima sprint. Mas, Cris, qual é o benefício dessa metodologia para o RH? Ela funciona muito de forma prática, a metodologia do Scrum, e mostra alguns principais motivos, tá? Que essa metodologia ela pode ser aplicada à gestão de pessoas e que cria uma agilidade melhor do processo. E a gente tem muito problema nas empresas de comunicação. Quando você utiliza o Scrum no processo de entrega de comunicação entre os times, as dailies diárias, as etapas do projeto, facilita e muito o entendimento das etapas, as etapas iniciais e o quanto a gente está próximo das etapas finais. A gente divide até muito em porcentagem essas sprints. Então, se eu tenho 4 sprints, eu tenho que atuar para cada sprint uma execução de 25%. Eu consigo analisar isso através das tarefas. E aí eu consigo analisar o quanto próximo da finalização do projeto eu estou. Se eu estou dentro dos prazos acordados, se algum ponto específico precisa ser revisto ou não. Mas é importante entender esses benefícios dessa metodologia para que essa metodologia ela seja aplicada. Então, nós temos um ponto de benefício que é a gestão mais eficiente dos processos. Não é preciso ser especialista em ciências contábeis, financeiras, para notar que a aplicação do Scrum nos processos seletivos gera ganhos exponenciais de produtividade, tanto no departamento de RH, quanto para os candidatos a novas vagas em empresas. Eles também são beneficiados, porque o gerenciamento das demandas se torna mais prático.
porque os erros na otimização desse processo das entregas é muito mais preciso. Eu consigo criar uma gestão mais eficiente de processo, não só também no recrutamento e seleção, tá? Você pode fazer isso nos processos de onboarding, mudança, nos processos de avaliação de desempenho e de gestão de performance, em grandes projetos de integração, enfim, que envolvam o time como um todo, e uma mudança, um processo de gestão de mudança maior que a empresa está passando, um desenvolvimento de um projeto de liderança, enfim, a gestão ela se torna, através de um benefício, mais eficiente. Outro benefício é a agilidade para o RH. A premissa de usar a metodologia do Scrum no RH é justamente trazer mais agilidade para o processo. Nesse ponto, a introdução desse conteúdo em relação a tempo, recursos que as empresas não se pode dar esse luxo de desperdiçar em tempos de transformação digital o aumento da competitividade nos mais diversos mercados, em pontos de processos de mercados, se torna. A melhor parte é que, embora as demandas sejam entregues com mais rapidez e qualidade nos processos, não é deixada de lado a qualidade. Em outras palavras, quando técnicas eficientes são utilizadas, os colaboradores conseguem executar as suas funções em menor tempo e conseguem aumentar a sua capacidade de equipe e transformar crescimento ao setor como um todo. E aí a gente falou um pouco aí dessas visões e da agilidade de processo que fundamenta as etapas do Scrum, né? A visão da transformação digital para que a área se torne menos burocrática, mas que o nosso colaborador ele tenha um ganho maior. Então, isso se torna, essa agilidade nesse processo, torna-se um ganho permanente. Um outro ponto de ganho é a gestão de pessoas mais estratégica. Pensamento estratégico é basicamente um pré-requisito de qualquer organização. E aí a gente analisa dentro do contexto, quando a gente utiliza o Scrum no RH, a gente verifica que isso favorece o desenvolvimento das aplicações mais táticas e a evolução dos negócios. Desta forma, gente, o departamento de RH obtém mais destaque na empresa, devido à capacidade de gerir pessoas de maneira mais ampla, humanizada e, obviamente, diversificada. E isso, obviamente, contribui com o clima organizacional e o crescimento dos funcionários. Tá, Cris? Adorei, mas como a gente vai aplicar a metodologia do Scrum no RH? Gente, para que o setor de RH usufrua destes benefícios citados, é importante que a metodologia do Scrum seja aplicada corretamente nos processos operacionais. Então, nós temos que analisar algumas técnicas para ajudar a superar os desafios cotidianos que passamos no nosso setor. Primeiro, é reestruturar as demandas do setor. Então, você vai reestruturar as demandas do setor. Quem atua, gente, no departamento de RH, sabe que as demandas vêm em grande volume e variação. O que abre uma grande margem, então, para que sejam executadas de diferentes formas. Para gerar agilidade no setor, é importante que o modo como as tarefas são executadas sejam reescritas e distribuídas de modo que adequam às metodologias ágeis. Nesse sentido, o Scrum ele se encaixa perfeitamente. Por quê? Porque a gente verifica que ele atende às necessidades do departamento com pontualidade, até mesmo em projetos de grande porte, o que é crucial para o controle da execução de cada etapa. Lembrando que o uso da tecnologia, o uso de um bom software de gestão pode facilitar o processo.
Defina também os responsáveis e os prazos para cada processo. Para que essa metodologia do Scrum gere eficiência no RH e proporcione os resultados desejados, é fundamental que cada ação seja atribuída a um profissional devidamente capacitado, assim como um prazo atrelado a ela. Desta forma, cada membro da equipe estará encarregado de cuidar de cada detalhe durante a execução das atividades e assim como o andamento dos projetos em outros departamentos. Além disto, é crucial que os colaboradores se norteiem a partir de um prazo pré-definido. Lembra que a gente falou das sprints? Cada sprint tem que ter uma etapa, tem que ter um tempo, um prazo para iniciar e para finalizar. Então, esse tempo estipulado para as tarefas, ele é necessário para que isso aconteça e que essas tarefas sejam entregues. Então, definir datas vai ajudar extremamente para uma gestão mais estratégica e, obviamente, um aumento de performance nesses resultados. Um outro ponto importante é treinar os profissionais. Para que os colaboradores tenham os conhecimentos necessários para colocar a metodologia Scrum em prática no RH, é muito importante que eles sejam treinados e capacitados. O que eu quero dizer é que existem treinamentos específicos para ajudar a desenvolver uma visão ampla sobre o mercado atual, assim como o uso dessas novas tecnologias e as mudanças, tanto no comportamento de consumo, no comportamento das pessoas, quanto na postura dentro deste ambiente de trabalho. Então, precisam ser capacitadas, precisa ser treinado. Os treinamentos corporativos vai visar capacitar essa equipe e tornar essa organização, gente, mais competitiva frente ao mercado. Então, a gente não pode menosprezar esse processo de capacitação e nem achar que vai ser um gasto supérfluo. A gente tem que investir nisso, no processo de capacitar e treinar as pessoas. Um outro ponto, tá, sempre fundamental, é definir metas para nossa equipe, para o nosso time específico. Isso é muito importante, tá? Um dos grandes fundamentos do Scrum é que aconteça a divisão do projeto em diferentes ciclos, com durações determinadas. E as metas, elas podem ser determinadas para cada sprint. Então, nessa sprint aqui, que eu preciso de 25% dela concluída, eu tenho uma meta XYZ. Eu posso fazer, não é uma meta geral para o projeto como um todo, que a gente chama até de meta-mãe. Você pode ter os submetas ou objetivos, mas você pode fazer isso também para cada sprint que você tem, tá? Então, defina e fundamente prazos curtos. Não precisa prazos longos, mas tem que ter um prazo curto para que a grande quantidade das responsabilidades elas sejam concluídas. Isso fará com que esses colaboradores se sintam um pouco mais sobrecarregados, mas consigam fazer as entregas. E aí você analisa esse tempo aí. E analise também se isso está gerando um impacto mais positivo ou um impacto negativo para você rever de acordo com aquelas sprints, tá? Então, é muito importante que você aprenda a aplicar os conceitos do Scrum na prática. Quando você investindo nisso, entendendo as etapas, estruturando este projeto, esse processo, vai facilitar com que todos se sintam melhor preparados e comecem a pensar de forma mais ágil, de forma por sprints, de forma mais estratégica. A performance do time de resultado, ela cresce. E a comunicação, ela flui muito dentro desse processo. Então, o Scrum, ele vem fundamentar para a área de gestão, não só mais para a área de tecnologia, mas para a área de gestão,
todo um novo conceito de desenvolvimento, de etapas, de metas, de processo e de performance. Espero que você tenha gostado desse nosso conteúdo. Espero você na nossa próxima aula.